Fala galera, saudações geográficas. Meu nome é Wagner Alves, sou graduando em Geografia pela Universidade Estadual da Paraíba, Campus 1, lá em Campina Grande. Eu estou aqui juntamente com o Centro Acadêmico de Geografia para dar início a um projeto maravilhoso. Projeto este que é voltado para dar aulas para o Enem. Você aí, amigo, estudante da escola particular ou escola pública, estamos aqui com carinho elaborando aulas voltadas para a ciência geográfica e como ela se apresenta no Enem, tá bom? Então, peço a você que se inscreva no nosso canal, acompanhe as novidades no nosso Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E vamos começar aí com nossa primeira aula. Galera, essa é uma aula de extrema importância para você que quer ter um bom rendimento no Enem. Sabe por quê? Porque nela a gente vai estar apresentando o que é geografia, vamos estar apresentando conceitos básicos dessa ciência e vamos estar apresentando uma pequena linha histórica do conhecimento geográfico e da fundação da ciência geográfica, tá bom? Então vamos lá. Pitágoras e Aristóteles já estudavam a geografia, analisavam a dinâmica dos fenômenos naturais. Entre eles, outros filósofos também da época analisavam os fenômenos naturais, como é o caso de Heródoto, como é o caso de Estrabão, entre outros filósofos da época. Então, esses filósofos elaboraram descrições da paisagem e estudaram as relações entre homem e natureza. Avançando um pouco na nossa linha do tempo, saindo da Grécia e agora chegando no final do século XIX, especificamente na Alemanha, vamos encontrar trabalhos de grandes cientistas da época, como é o caso do naturalista Alexandre von Humboldt e de Carl Ritter. Esse primeiro, Humboldt, ele foi responsável por grandes contribuições no campo das ciências naturais. E Carl Ritter, ele foi responsável também por grandes contribuições quando se fala tanto no campo do direito, como também nas questões humanistas da época. Eles dois foram responsáveis por sistematizar a ciência geográfica e dar início aos primeiros princípios e os primeiros conceitos básicos da geografia. Mas isso não quer dizer, pessoal, que não existisse um conhecimento geográfico e uma aplicação da geografia desde a pré-história. Quando você analisa a pré-história e a formação das primeiras sociedades, você vai ver que isso está ligado totalmente à geografia. Quando o homem analisava os cursos dos rios, quando ele analisava determinados solos, determinadas formações vegetais, determinados tipos de relevo, o homem já estava, de certa forma, o ser humano, ele estava levantando conhecimentos geográficos, um conhecimento que foi se acumulando ao longo dos séculos até se tornar uma ciência de fato no final do século XIX, tá bom? Então, pessoal, vamos para a questão que norteia essa aula. O que é geografia? Bom, durante muitos anos, a geografia foi definida como a ciência que faz a descrição da superfície da Terra, como se a simples descrição constituísse uma atividade científica. A gente sabe que, por exemplo, estou lá descrevendo que eu sou baixo, que eu sou moreno, estou de camisa azul escura, estou com a coisa, o símbolo da geografia aqui, eu só vou estar descrevendo. Eu não vou estar testando, eu não vou ter um método científico para isso. Então, esse princípio da geografia ele foi mais pautado numa geografia de catálogo, uma geografia voltada para levantar determinados dados, analisar determinadas paisagens. Essa é uma geografia que está enraizada na geografia clássica e que até hoje a gente tem reflexos dessa geografia. Em alguns livros didáticos, por exemplo, bem voltado para nome de planaltos, nome de planícies, determinados tipos de rios, uma geografia totalmente classificatória, que hoje a geografia não é apenas isso, a geografia abrange mais campo do conhecimento, a geografia articula melhor determinadas questões entre homem e sociedade. Já dei quase a resposta. Então, segundo o saudoso Manuel Corrêa de Andrade, a geografia pode ser definida como a ciência que estuda as relações entre sociedade e natureza, ou melhor, a forma como a sociedade se organiza no espaço terrestre, visando melhor explorar e dispor dos recursos da natureza. Então, a geografia ela tem como preocupação estar justamente estudando esses aspectos e essas relações entre homem, ou melhor, sociedade e natureza. Como determinada sociedade se organiza, como determinada sociedade se apropria da natureza. Por mais que seja estranho para algumas pessoas, mas tudo que o cerca é composto da natureza. Por mais que esse objeto seja tão técnico, como é o caso de determinados computadores, como é determinado caso desse microfone aqui, por exemplo, mas
tudo isso vem da natureza. Então, essa forma como o homem se apropria da natureza, essa forma como o homem se apropria dos objetos naturais e organiza-se no espaço terrestre, que é preocupação da geografia. Então, quando você estiver respondendo uma questão lá do Enem, que pautada, por exemplo, na questão do desmatamento, na Amazônia, na questão de construção de uma hidrelétrica em determinado rio, essa vai ser uma questão que vai ser preocupação da geografia. Essa questão que vai nortear e que vai dar preocupação a essa resposta. Vai fazer com que você articule e pense como responder essa questão. Então, a gente vai dar prosseguimento agora. Portanto, a gente vai dar continuidade agora com o conceito de paisagem. Paisagem é a aparência da realidade geográfica, aquilo que nossa percepção auditiva, olfativa, tátil e principalmente visual capta. Embora em nosso dia a dia a paisagem seja associada muitas vezes à natureza, ela também expressa a sociedade. Muitas vezes, quando a gente vai perguntar aos nossos alunos em sala de aula o que é paisagem, eles sempre relacionam com os fenômenos naturais, rios, montanhas, entre outros aspectos. Mas a paisagem, ela também tem essa função de estar mostrando e expressando a sociedade. Veja bem, quando a gente analisa um lixão, quando a gente analisa uma barragem, quando a gente analisa uma cidade, a gente está mostrando como o homem modificou essa paisagem, transformando agora em uma paisagem cultural, em uma paisagem humanizada. Ou seja, a gente vai ter a paisagem natural e a paisagem cultural. Vamos lá. Dois exemplos que eu trouxe aqui. Eu trouxe um exemplo de paisagem natural, lá no município de Queimadas, mais conhecido aqui como a Pedra do Touro. Nessa imagem, você pode ver como estão organizados os elementos naturais. Temos um corpo hídrico, temos também as rochas, temos também a vegetação que dá característica a essa paisagem. Quem sabe em outra aula a gente pode entrar mais a fundo sobre cada elemento dessa paisagem. Mas, dando sequência, como exemplo da paisagem cultural, eu trouxe aqui a cidade de Dubai e um exemplo de paisagem totalmente construída pelo homem e elaborada. Essa parte da cidade aqui não existia, era apenas mar há alguns anos atrás, e hoje, graças às tecnologias e aos avanços científicos e tecnológicos, o homem pode estar construindo e modificando esse espaço, ou seja, transformando a paisagem que anteriormente aqui era só mar natural em agora uma paisagem humanizada, uma paisagem dita cultural, beleza? Então vamos dar prosseguimento aos nossos conceitos. Chegamos agora ao conceito de espaço geográfico, conceito muito importante nas análises geográficas, foi discutido e ainda é por grandes geógrafos, tanto do passado como do presente, e hoje eu posso dizer a vocês que ainda se tem muito a avançar nas discussões teóricas sobre o que é espaço geográfico, mas, de uma forma resumida, o espaço geográfico ele é formado tanto pela sociedade quanto pela paisagem permanente, construída e reconstruída por ela. Olha, o espaço geográfico materializa todos esses elementos, mais as relações humanas que se desenvolvem na vida em sociedade. Veja bem, em determinado momento da história, o homem ele era sócio da natureza, retirava pouco, não modificava tanto a natureza. Mas, com o passar do tempo, a gente viu uma mudança drástica nesse espaço e nessas relações. O homem começou a modificar essa natureza e começou desde aquelas primeiras cidades, primeiras civilizações, até hoje, na chegada das grandes megalópolis, por exemplo. Essa é uma forma que a sociedade modificou a natureza, transformando-a em espaço geográfico. Quando o homem, ou melhor, quando a sociedade materializa determinadas ações, traz consigo, por exemplo, a construção de cidades, a construção de hidrelétricas, a construção de determinadas infraestruturas, essa sociedade ela está criando espaço geográfico. Ou seja, de uma forma resumida, o espaço geográfico ele nasce a partir das relações entre sociedade e natureza. Então, como exemplo, eu trouxe a cidade de Campina Grande, um açude, é o açude velho, melhor chamado, na cidade, e temos aqui também as construções que o cercam. Esse espaço está rodeado, ou melhor, está cercado de elementos e objetos técnicos, objetos construídos pelo homem. Esse pode ser considerado
um espaço geográfico, assim como outros exemplos que você pode analisar a partir do momento que você, por exemplo, olha na sua janela. Você vai estar analisando o espaço geográfico e como ele é constituído e formado. Então, vamos dar prosseguimento. Chegando ao conceito de lugar, vamos analisar da seguinte forma. O lugar representa a dimensão afetiva do espaço geográfico, pois envolve as relações de certos grupos com determinadas partes da superfície terrestre, criando uma dimensão emocional nesse convívio, beleza? Então, se você tem uma afinidade com a rua que você cresceu, se você tem certas lembranças boas, essa carga afetiva que você vai trazer, significação, ela que vai dar o significado a esse lugar. Por exemplo, a escola, muitos gostam bastante de estar naquele ambiente e quando sai, sente aquela saudade, sente aquela coisa do tipo. Então, para você, você vai considerar a escola como um lugar. Então, o lugar ele é algo abstrato quando a gente analisa dessa forma. Ele se dá a partir, portanto, o lugar é o espaço apropriado ou percebido das relações humanas. Ele se dá a partir da sua percepção, como você concebe determinados espaços. Sua casa, o seu trabalho. Muitas vezes, muita gente gosta daquele ambiente de trabalho, gosta tanto a ponto de se chamar de segunda casa, por exemplo. Então, a gente está trabalhando a partir da dimensão afetiva, que é o lugar. Ou seja, o lugar ele é percebido, ele é apropriado a partir da dimensão afetiva. Quando você gosta de sua casa, quando você gosta de determinados locais, você vai estar utilizando o conceito de lugar. O próximo conceito geográfico é o conceito de território. Bom, território é classificamente definido como sendo um espaço delimitado através das relações de poder. Ou seja, tanto pode ser um estado-nação que delimita determinada área como sendo sua, a partir do momento que ele impõe suas relações de poder e diz que é de seu pertencimento, como também ele pode ser em menor escala, como é o caso de nossa casa. A gente vai estar delimitando uma relação de poder a partir do momento que nós dizemos que essa propriedade é nossa e que estamos delimitando ela como sendo nossa. Vamos ter todo um aparato legal, por exemplo, para delimitar esse território como sendo nosso. Vamos lá. Tal delimitação se dá através de fronteiras, sejam elas definidas pelo homem ou pela natureza. São as chamadas fronteiras naturais. Olha lá, mas nem sempre essas fronteiras são visíveis ou muito bem definidas, pois a conformação de um território obedece a uma relação de poder, podendo ocorrer tanto em uma elevada abrangência, o território de um país, como é o caso do território nacional brasileiro, ou em espaços menores, como é o caso de territórios dominados por favelas, onde temos essa relação de poder do tráfico, onde determinado grupo criminoso manda em determinadas áreas da cidade. Isso infelizmente, é exemplo em várias cidades, tanto do Brasil como em outros países também do mundo, tá bom? Então, a gente vou trazer dois exemplos de território. Temos o território nacional, todo o território brasileiro, como a gente vai ter em menor escala aqui, por exemplo, os territórios dos estados. A gente vai ter aqui a delimitação do estado do Piauí, vamos ter a delimitação do estado do Espírito Santo, por exemplo. Essas são delimitações de território. E as fronteiras, eu trouxe aqui a tríplice fronteira, que é entre Brasil, Argentina e Paraguai. Essa se dá através do rio Paraná e o rio Iguaçu. É um exemplo clássico que a gente pode trabalhar na questão das fronteiras naturais, nesse caso. Então, eu acho que agora o conceito de território ele ficou mais claro para vocês, tá bom? Então, o território ele vai se dar a partir tanto das relações de poder, como em alguns casos, como nas questões naturais, como sendo um elemento para dar as fronteiras e os contornos a esse território. Seguimos. Nosso último conceito é o conceito de região. Bom, a região, na geografia, pode ser conceituada como uma determinada área da superfície terrestre com extensão variável, que apresenta características próprias e particulares que a diferenciam das demais. Vamos lá. Um exemplo pode ser a região da Caatinga, localizada no Nordeste. Essa região da Caatinga ela vai ter toda uma característica, por exemplo, climática, que a difere das demais.
Região amazônica, ela vai ser uma região de acordo com as características climáticas que vai diferir das demais, tá bom? Então, esse é um termo que eu estou utilizando para classificar as regiões. No caso, umas regiões naturais, por exemplo. Mas também podemos trabalhar nas questões das regiões econômicas, quando a gente trabalha que a região sudeste ela vai ter uma característica econômica específica, a região norte vai ter uma característica econômica específica. Então, dando sequência, a região ela pode ser natural, quando o critério de distinção é a paisagem natural, como eu citei o caso da Amazônia, da Caatinga. A região também ela pode ser considerada geográfica se a diferenciação for econômica, política, social e cultural, beleza? Então, eu trouxe dois exemplos. Um vai ser os domínios morfoclimáticos, que pode ser um tipo de regionalização, nesse caso, quando a gente vai tá delimitando determinadas áreas a partir dos elementos naturais. Vamos estar aqui dizendo que aqui é o domínio amazônico, nesse centro do Brasil vamos ter o domínio do Cerrado, também aqui a Nordeste vamos ter o domínio da Caatinga. Então vamos estar trabalhando nessa perspectiva natural para delimitar essas regiões, que no caso vão ser os domínios morfoclimáticos. Isso é um exemplo. Outro exemplo pode ser também nas questões das regiões geográficas, quando a gente trabalha as regiões geoeconômicas do Brasil. A gente vai estar trazendo três grandes regiões. Por exemplo, a região Nordeste, a região Centro-Sul e a região Amazônica. O critério para regionalizar aqui nesse momento foi um critério econômico, que levou a trabalhar essas três regiões no Brasil, tá bom? Então, o conceito de região vai ser justamente essa, uma área variável que tem características próprias. Essa região pode ser delimitada a partir do Estado Nacional, essa região também pode ser delimitada a partir dos poderes políticos de escala menor, conforme a administração desses setores, tá bom? Então vamos lá. Ainda no conceito de região, a gente pode notar que atualmente, com o avanço da globalização e da sociedade informacional, em um mundo organizado em redes, as regiões se modernizaram e estabelecem cada vez mais relações entre si. Em um passado não muito distante, há 100 anos, 150 anos atrás, as regiões elas estavam, como eu posso dizer, de uma forma mais separadas, pois a distância técnica era muito grande. Por exemplo, algo que acontecesse no sul do Brasil demoraria dias para chegar aqui no Nordeste, para se ter notícias. Hoje temos uma globalização e uma integração dessas regiões, principalmente quando se fala em termos econômicos e em termos informacionais. Ou seja, há uma conexão maior entre essas regiões quando se fala nesses aspectos. Então, conforme combinado, vamos trazer algumas questões sobre o conteúdo que foi abordado nessa aula. E a primeira, ela é do Enem de 2012 e diz da seguinte forma: portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Olha, ela cria uma atmosfera que convém os momentos fortes da vida, as festas, as comemorações. Olha só, no texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Que dimensão é essa? Olha, a paisagem ela apresenta uma dimensão política de apropriação afetiva do espaço. Ela apresenta uma dimensão econômica do uso de recursos do espaço. Ela apresenta uma dimensão privada de limitação sobre a utilização do espaço. Ela apresenta uma dimensão natural da composição dos elementos físicos, ou ela apresenta uma dimensão simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Vimos anteriormente, na explicação sobre o conceito de paisagem, que ela é justamente carregada pelo quê? Pelo justamente isso, pela essa relação subjetiva, as relações de pertencimento que o sujeito tem com determinado espaço, tá bom? Então, a questão que melhor responderia essa pergunta é justamente essa dimensão simbólica da relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Ou seja, a paisagem, além de estar carregada aqui com essa forma concreta, como ela se materializa do espaço, ela também vai estar carregada e vai ser composta pela essa relação simbólica, essa relação afetiva entre o sujeito e a paisagem.
A nossa segunda questão é justamente essa aqui, apresentada. Eu peço que você pause o vídeo, leia atentamente a questão que eu vou estar discutindo em questão de segundos. Vamos lá? Olha lá. Aí ele vem perguntando o seguinte, ó. Os espaços dominados pelo tráfico, conforme observamos na notícia acima, constituem-se a partir da expressão de suas territorialidades. Podemos concluir que a existência desses territórios é garantida por esses grupos. Vamos lá, voltar ao conceito de território. O território, o conceito de território, ele é balizado a partir de que palavrinha, de que conceito. Então vamos ver agora, a partir de que, ó, com base na sensação de pertencimento do indivíduo e o seu lugar, será? Pela identificação da população local com os grupos criminosos ou pelo status do traficante com o contexto do crime organizado? Ou a partir de uma posição de intimidação moral? Será que é por isso que se dá o conceito de território? Ou através de uma relação de poder e de domínio? Então, a questão que melhor responde essa pergunta é justamente essa, por uma relação de poder e domínio. Essa questão nos pergunta sobre a questão do tráfico em determinadas comunidades. Então, como é que se dá essa relação? Como é que se dá essa territorialidade? É a partir da relação de poder e de domínio. Então, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, você pode estar entrando em contato com a gente. Qualquer dica de como melhorar o vídeo. Ainda eu sou amador, estou começando nessa questão de aulas virtuais. Peço a compreensão de todos vocês que estão assistindo e espero que tenha gostado. Qualquer coisa é só falar e mandar as ordens, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal e acompanhe as novidades. Valeu, galera. Até a próxima.